Quem nos ajuda agora a analisar os principais assuntos de economia do dia é ela, Rita Mundim. Faz tempo que eu não falo com ela, por sinal. Rita, tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, Leandro. Saudades de você. Saudade também, viu? Saudade. Recebi várias mensagens perguntando, cadê a Rita? Cadê a Rita? Está de volta. Rita, como mostramos há pouco, Donald Trump disse que teve uma conversa muito boa com o presidente Lula. Ele relembrou aquela conversa por telefone no início do mês e também aquela outra lá na ONU, né? Mas também disse que países que permanecerem no BRICS serão tarifados. O que isso diz sobre a negociação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, hein, Rita? Nesse momento agora de expectativa, porque esse primeiro encontro entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio deve acontecer até sexta-feira. Ô, Leandro, para mim isso diz tudo. Você lembra, né? A gente conversou muito sobre isso aqui e eu insisti em dizer que o problema era que o Lula, quando houve a cúpula do BRICS aqui no Brasil, o Lula foi o porta-voz da notícia da moeda e que ele falou que a criação dessa moeda era um processo em curso e que em breve ela estaria aí no mercado. Isso foi no domingo. Na segunda-feira o Trump falou que ia atacar o dólar e ele repete essas palavras hoje novamente, né? Antes de começar o encontro bilateral dele com o Milei. Então ele fala que atacar o dólar, ele não aceita isso, e não aceita mesmo. E que os países têm o direito de permanecer no BRICS, mas os que permanecerem serão taxados. Ou seja, não tem nada a ver com os Bolsonaros, nem com o Eduardo, nem com o Bolsonaro. Aquela questão do Bolsonaro tem a ver, né, no primeiro parágrafo, tem a ver com o Alexandre de Moraes e com as Big Techs americanas, né? Os Estados Unidos são o país que mais investem no Brasil. Então ele defende as empresas americanas aqui com aquele primeiro parágrafo por causa dos problemas que elas tiveram com o ministro Alexandre de Moraes. Então a gente vê claramente que o Trump, ele está à frente da maior economia do mundo, ele está à frente da economia que tem como moeda do comércio internacional a sua moeda, o dólar, e ele não vai abrir mão disso e vai brigar por isso. Como é que ele está brigando com quem está dentro do BRICS, que ele considera que o BRICS, o que é o BRICS? Então o BRICS não é um bloco, né? Qual que é o critério de fazer parte do BRICS? Essa é a grande pergunta. E quando você tem o Lula como porta-voz desse ajuntamento de países que querem fazer frente aos Estados Unidos, o Trump reage da forma que ele mais sabe fazer. Ele reage com tarifas. E foi isso, né? Simples assim. Então não tem nada a ver como houve, né, aquela conversa toda dos Bolsonaros, que o Bolsonaro é que estava tributando o Brasil. Na verdade, a tributação do Brasil ocorreu pelo alinhamento do Brasil àquilo que o Trump chama de práticas anti-americanas. O Brasil se alinhando à China, se alinhando à Rússia e defendendo uma moeda para tornar o dólar fraco no comércio internacional. Agora, Rita, em relação aqui ao Brasil, o setor de serviços cresceu pelo 7º mês seguido, mas isso pode não ser uma notícia tão boa quanto parece, né? Isso pode adiar uma redução da taxa de juros na sua avaliação, Rita? A perspectiva de corte da Selic, ela está mais ou menos prevista para o primeiro trimestre, né? Tem gente falando em janeiro, tem gente falando em março, tem o Bank of America confirmando a projeção dele que esse corte pode acontecer em dezembro, porque a inflação está um pouco... a inflação de serviços em setembro, ela deu uma recuadinha, mas a grande dor de cabeça do Banco Central, em termos de cortar os juros ou mantê-los por mais tempo nesse nível mais elevado, é a inflação de serviços e o crescimento do país acima, é aquele que a gente chama de hiato do produto positivo. Esse crescimento está em torno de 1 ponto percentual acima do que a gente deveria crescer. Então o Brasil, segundo os dados
do PIB do segundo trimestre, está com um crescimento anualizado a 3,2%. E a gente deveria crescer aí a 2,2%. Aí o Banco Central coloca o juro lá em cima. Mas vem a qualidade e o populismo do crescimento em ano que é véspera de eleição. O governo vai e turbina. Então, o governo aumenta os benefícios sociais, aumentando a nossa dívida e fazendo com que os juros não caia, porque ele não entrega o equilíbrio fiscal, que é a meta do arcabouço desse ano, e o governo induz o brasileiro a tomar crédito com um nível de juros proibitivo. E o que a gente está vendo são as famílias crescendo a dívida, assim como o Brasil. Então, o brasileiro hoje está a cara do país. Ele está gastando o que não deveria gastar, o que não poderia gastar, e está se endividando num juro absurdamente elevado. Então, assim como o Brasil já está pagando quase 1 trilhão de juros por ano, as famílias brasileiras estão encalacradas no cartão de crédito, estão encalacradas dos seus carnês, e as empresas também. Nós temos recuperação judicial de grandes empresas, empresas negociadas em bolsa. Então a gente está assistindo grandes empresas que têm acesso ao crédito no mercado internacional, pedindo recuperação judicial. O nosso agronegócio também vive um aumento no pedido de recuperações judiciais. Então isso é consequência da gestão do país. É o país que gasta muito, que aumenta a dívida e que mantém o risco Brasil lá em cima. E diga-se de passagem, na sexta-feira e ontem, o risco Brasil subiu, e subiu muito. Sexta-feira o risco Brasil chegou a subir 3%. Então essa percepção do nosso credor, essa percepção do nosso investidor, que o governo não está fazendo nenhum esforço para entregar o equilíbrio fiscal, vai deixando o risco Brasil lá em cima, o juro não cai, e esse crescimento vai sendo cada vez mais pontual e momentâneo, porque na frente nós podemos conviver com o lado mais perverso dos juros, que é a quebradeira das pessoas, das famílias, das empresas e do país. Rita, deixe-me agora saber a sua análise. Como vimos há pouco, a senadora Soraya Tronic disse hoje no Senado que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é mais liberal do que o ex-ministro Paulo Guedes. Concorda? Olha, Leandro, talvez a senadora tenha que escrever um artigo ou publicar um livro. De repente ela lança junto com um sobre democracia relativa, porque a noção dela de liberalismo parece ser muito ruim, Ou seja, ela não tem noção nenhuma, mas ela sabe que é uma coisa boa, porque ela fala que é um elogio ao Haddad ser liberal. Então ela pega o lado bom e o lado positivo, totalmente positivo do liberalismo, e fala que é um elogio ao Fernando Haddad, mas sem entender nada do que o Haddad vem fazendo. O que o Haddad vem fazendo? O contrário do que prega o liberalismo. O Haddad vem aumentando o gasto. O liberal, ele quer aumentar o tamanho do Estado, ele quer aumentar os gastos do Estado, ou ele quer cortar despesas? Ao aumentar os gastos, esse liberal Haddad, esse liberalismo lá Haddad, ele está aumentando a nossa dívida, porque ele não corta despesa. Isso é liberalismo? Esse liberal Haddad faz com que a taxa de juros permaneça sufocante lá em cima. E esse liberal Haddad, para tentar resolver o problema da equação receita menos despesa, equilíbrio fiscal ou de preferência superávit, o único caminho que o liberalismo do Haddad encontra é o aumento de impostos. Então, olha, Soraya, pelo amor de Deus, faça um livro, sei lá o quê, porque raciocinem comigo, onde e quando o liberalismo sufocou a produção? Onde e quando o liberalismo sufocou a economia real? E o liberalismo do Haddad mata a economia real, a economia de mercado, sufoca a liberdade da gente produzir, de ter e fazer o que quiser com o nosso dinheiro, pela taxa de juros lá em cima e pelo aumento da carga tributária. Que liberalismo é esse, senadora? Por favor. Professora Rita Mudim, obrigado, viu? Até amanhã. Até.